conseguir a aprovação. Depois de quase um ano de processo seletivo, você está aprovado e você é oficialmente um bolsista do governo japonês. Isso. Voltamos! Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre o processo, né, seletivo do MEXT. A gente falou do meu processo específico, que foi de pós-graduação pelo Consulado do Rio de Janeiro. E agora nesse vídeo a gente vai falar um pouco de como o depois da aprovação, né, como é que se tira visto, como é que se compra passagem, o que é necessário, o que foi necessário para Ana Clara também vir comigo, ou seja, qual foi o processo pelo qual ela passou. E é isso. Então, uma dúvida que a gente teve durante todo esse processo, né, amor, foi como é que eu vou fazer para ir junto. Eu, como dependente vou poder embarcar junto com ele. A gente ouvia muita história de gente dizendo que não dava, que o cônjuge vai só 6 meses depois e não sei o quê. Só que eu não queria. Primeiro porque, assim, eu morro de medo de avião. Então, a ideia de viajar 24 horas sozinha não me agradava muito. E além disso, eu também não queria ficar 6 meses aqui no Brasil, ansiosa para chegar no Japão, com o Hugo já chegando aqui, já estando aqui. Então eu queria ir logo. A gente não tinha a menor ideia se a gente ia conseguir vir de fato. A gente tinha uma desconfiança de que podia acontecer, mas é aquele negócio, né? O Hugo tinha o emprego dele, eu tinha o meu emprego, a gente tentou se resguardar o máximo possível, sabendo que poderia dar errado. É diferente quando você vem e você mora com o pai e com a mãe, Isso. ou quando você tem a sua vida própria, né? A sua família, gente que sustentava a gente, então a gente não podia correr muitos riscos. Então a gente tomou os cuidados de guardar dinheiro e de conseguir também continuar trabalhando, enfim, essas coisas todas. E aí, o que eu fiz? Não sou casada com um japonês. Não, essa possibilidade de ir pro Japão não tem. Não vou com a empresa que eu trabalhava não tinha filial, até tinha filial no Japão, mas não tinha como eu ir. Não vou arranjar um outro emprego no Japão, porque eu também não quero ir pro Japão para trabalhar 50 horas por dia, né? Eu quero uma vida um pouquinho mais tranquila. Isso. 50 horas por dia não dá. Mas assim, né? Então a única outra opção seria vir com o visto de estudante. Então eu decidi pegar o visto de estudante, não seria pelo MEXT, não seria fazendo uma graduação, não seria fazendo pesquisa, mas sim como estudante da língua japonesa. Afinal de contas, eu não falo japonês ainda, estou aprendendo. E essa é a melhor coisa que você pode estudar no Japão. Japonês. Com certeza, a gente super indica que você saiba a língua, assim, opinião nossa, mas enfim, voltando ao assunto. E aí o que aconteceu? A gente já sabia que o Hugo viria para Waseda ou em Tóquio, e a gente começou a pesquisar quais eram as melhores universidades. E aí teve um site que eu olhei, que depois a gente pode até procurar e colocar aqui nos comentários, na descrição do vídeo. E aí eu vi a listagem das escolas por região, escolas de língua japonesa, e lá tinha um indicador que era qual era o percentual de aprovação dos alunos dessas escolas no exame de proficiência, no JLPT. E a escola que eu escolhi, assim, era praticamente 100%. Todos os alunos que faziam o exame de proficiência passavam. Em outros vídeos eu falo mais um pouco sobre a escola que eu escolhi e os motivos pelos quais eu escolhi essa escola. Mas a gente pesquisou bastante e decidiu que ia ficar nessa escola, entre outras coisas, porque é do lado de Waseda, praticamente. Dá pra ir andando 5 minutos eu chego em Waseda. Então a gente sabia já que passagem no Japão é uma coisa um pouco cara. Então a gente queria morar perto do lugar onde a gente ia estudar para não precisar pegando condução o tempo todo. Isso também vai ser em outro vídeo que a gente vai falar sobre custo de vida e essas coisas. Então a gente decidiu por essa escola e por acaso é uma escola muito boa. No outro vídeo a gente fala mais sobre essa escola.
E aí o processo para conseguir certificado de elegibilidade demora. E aí, parênteses, né, para saber o que é certificado de elegibilidade. É um documento emitido pela embaixada Pela imigração no Japão. Pela imigração no Japão, que diz que você é elegível a conseguir um visto de longa permanência no Japão. E todo mundo que vai para o Japão, eu acho que inclusive os descendentes, precisam desse certificado de elegibilidade. E não é um documento simples, ele demora no mínimo 3 a 4 meses para ficar pronto. Tem algumas exceções, na verdade, né? Por exemplo, eu sou uma exceção, o bolsista do MEC não precisa porque já tem a aprovação do consulado e tal. Mas mesmo assim demora para chegar, no teu caso, entendeu? Foi demorando pelo menos uns 2 meses. Sim, o processo é demorado, mas o certificado de elegibilidade não é necessário para tirar o visto. Sim. É verdade, no seu caso não era certificado de elegibilidade, é um outro documento. Então eu comecei a fazer o processo para entrar nessa escola em setembro eu comecei a entrar em contato do ano anterior. Em outubro foi quando eu entreguei a documentação toda. Assim, sem saber se a gente de fato iria para o Japão. Eu comecei o processo todo e podia ser em vão, podia simplesmente dar errado. Inclusive a gente pagou para a escola conduzir o processo aqui, né, porque é todo feito pela imigração no Japão. A gente pagou, mas sem saber exatamente se seria útil ou não depois. Exatamente. Eu acho que é 20 mil ienes que a gente pagou para a escola, que dá uns 600 reais, um pouquinho menos, na cotação de hoje, claro. E aí a escola pede para você comprovar renda, você tem que comprovar que você tem dinheiro suficiente para se manter pelo menos um ano no Japão. A gente tinha que ser casado, então a gente casou ano passado. Foi por isso que a gente casou, não sabia. Não foi por isso que a gente casou, mas... Enganei é assim que a gente descobre as coisas, hein? Tá bom. A gente casou não casou com um japonês, mas tá bom, entendi. A gente casou por outros motivos. Pensei que você me amava. Voltando. Bom. Então a gente casou ano passado e aí, porque tinha que ser casado, coisa e tal, aí comprovar renda. Eu tive que fazer uma prova, né, de nivelamento pra saber em qual nível eu tava e tal. Que mais? Enfim, uma série de documentos. Questionários, escolar, né? Questionário, um monte de coisa pra imigração, uma papelada danada que eu tive que preencher. Mas assim, a escola super atenciosa, falou tudo, a gente conversou o tempo todo em inglês, então foi super fácil de fazer todo esse processo. É um pouco trabalhoso, mas é fácil. Aí eu envio os documentos pra lá por carta, né, por correio, e a escola envia a documentação para a imigração. Abrindo um parênteses, assim, a gente pesquisou algumas escolas, né, antes de optar pela escola que ela está estudando, e parece que todas têm o mesmo procedimento, é muito parecido. Você, de uma forma ou de outra, precisa passar por isso para vir para o Japão. Como a emissão do certificado de elegibilidade é feita no Japão, então tem que ter algum agenciamento, se não for da escola, de uma agência à parte, né, para fazer isso por você. Então, como a escola tem interesse, claro, de receber, né, como aluno, é a própria escola que faz. E parece que isso é comum a todas as escolas. E o tempo também, o prazo para que isso seja feito, parece que é meio que padrão também da imigração. Então, mais ou menos na mesma época, todas as escolas começam a aceitar a documentação dos alunos. A gente não sabe dizer se você consegue pedir um visto de estudante por conta própria. Eu acredito que não. Eu acredito que você precisa sim já ter uma escola certinha para vir. Mas, enfim, talvez pesquisando um pouco mais vocês possam descobrir o contrário. Mas, a princípio, você precisa escolher qual escola você quer estudar e a escola vai te ajudar nesse processo. Como a gente queria entrar em abril, o processo é em outubro, mas parece que de 3 em 3 meses, quase todas as escolas elas têm processo aberto. Aí eles vão investigar tudo, desde antecedentes criminais até tipo sanguíneo. Então, tipo sanguíneo é brincadeira. Mas tem até exame médico, né? É verdade. Na verdade, no Brasil, precisa fazer ter um atestado mostrando que não tem pneumonia.
tomografia? Tem que fazer Raio-X do tórax. Raio-X do tórax, tem que fazer exame de sangue. Então essas coisas você tem que mostrar pra eles. É um processo, assim, um pouquinho longo, um pouquinho demorado e que a gente começou a fazer. E a maior parte do trabalho que a gente teve desse processo foi antes de saber, de fato, se a gente iria pro Japão. E aí com o certificado de elegibilidade que a escola manda, que é resultado da investigação que fazem, né, da seleção que fazem, não é seleção, mas da análise que fazem dos seus documentos na imigração, do Serviço de Imigração do Japão, que é enviado para a gente no Brasil, e a gente, de posse desse documento, vai no consulado para solicitar a emissão do visto. E aí sim, o visto é fácil, o visto é 3 dias, 2 dias? 2 a 3 dias. Claro que depende do consulado, mas não tem nada complicado. Uma vez que você tem o certificado de elegibilidade em mãos, você consegue emitir o visto sem grandes complicações. Você tem que pagar a taxa de visto, é normal, você paga a taxa. A gente pagou alguma coisa, foi R$90, alguma coisa assim. Nessa faixa. Eu não sei, mas é bem pouquinho. E aí você paga e é muito simples. Você praticamente só dá o certificado de elegibilidade, 2 fotos 3x4 e você já vai conseguir o seu visto. E aí pronto. Em fevereiro eu já sabia que eu tinha certeza que eu ia para essa escola. Em janeiro o Hugo recebeu a aceitação do MEXT e aí foi aquilo, né? Vamos começar a pedir demissão do emprego, foi super triste, super difícil. O Hugo teve que pedir licença da empresa dele e aí começaram os preparativos para o Japão com só 3 meses de antecedência. Isso é uma loucura. A gente teve que vender todos os móveis, a gente teve que desfazer contrato de aluguel e se desfazer da nossa vida inteira em 3 meses para poder vir para o Japão. Foi muito louco. A gente continuou com nossa vida, só não tem os móveis mais. A vida que eu digo é rotina. Eu tô brincando. Bom, e se Ana Clara não tivesse feito isso, como é que seria? Né? Existia a possibilidade dela vir como cônjuge, né? Isso. Mas para isso eu teria que vir sozinho, ela não conseguiria vir comigo, a não ser que ela viesse com visto de turismo, por exemplo. Né? Mas aí, uma vez que eu estivesse aqui no Japão, eu teria que dar entrada no processo do serviço de imigração para emitir no Brasil o visto de cônjuge para ela vir mais ou menos em 5 meses depois ou até mais. Por que ele precisa estar no Japão? Porque ele precisa de endereço no Japão. Isso. Sem endereço no Japão, você não consegue dar entrada no pedido para o seu cônjuge vir para o Japão. E além do endereço, precisa de alguém para fazer isso aqui, né? Então, mesmo que eu não estivesse aqui, ou que a gente não estivesse no Japão, eu teria que pedir para alguém ou pagar algum serviço, não sei se é possível, para fazer a emissão, acho que é um certificado, sim, é um certificado de elegibilidade de cônjuge para então ela emitir o visto no Brasil, né? Mas eu também nem sei se é possível fazer isso se eu já não tiver um visto e um cartão de residência. Bom, enfim, ia ser bem complicado. Na verdade, o consulado de São Paulo tem um FAQ lá que a gente chegou a ver, que está dizendo que para solicitar o visto de dependente, seja de filho, de esposa ou de marido, né, você precisa apresentar o seu Zairiu Card, que é o cartão de residência. Então, o cartão de residência ele é feito quando você dá entrada no Japão para ficar com visto de longa permanência. Ou seja, se você não entrou no Japão ainda para ficar com esse tipo de visto, você não tem esse cartão. Então, como é que você vai pedir o visto de dependente do seu dependente? É impossível, porque uma das documentações que é exigida você não vai ter. Então é basicamente isso. E aí tinha essa possibilidade. Então, aí vamos juntos, você vai com seu visto de turista, só que aí de qualquer forma demora mais de 3 meses, que é o prazo máximo do visto de turista. Então eu ia ter que vir pro Japão, depois eu ia ter que voltar pro Brasil, trabalho danada, viajar 24 horas mais de uma vez, não ia dar muito certo. E então não era uma opção pra gente, né? Por isso que eu fiz com o visto de estudante. O meu visto de estudante não é de 3 anos, o visto do Hugo é de 2 anos e pouquinho, e provavelmente ele vai ficar 3 anos aqui, porque é assim, você chega no Japão como pesquisador, depois você faz o processo seletivo para o mestrado, né?
Então, agora ele está como pesquisador. Quando ele entrar no mestrado, que pode ser daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, estende por mais 2 anos, que é o período de mestrado. Então a gente vai ficar 3 anos aqui no Japão e o meu visto é só de 1 ano e 2 meses. Em 3 meses. Qual é a opção que eu tenho? Eu tenho a opção de estender o meu visto de estudante, se eu for continuar na escola que eu estou estudando hoje, ou de trocar o status de residência para o status de residência de cônjuge. E aí eu vou ter que pedir também com bastante antecedência isso na imigração, só que aí eu já estou aqui no Japão, eu já tenho uma longa permanência aqui, é muito mais simples. Então, eu acho que é um jeito que a gente indica, né? Se alguém quiser vir com um cônjuge, arranje uma escola, qualquer que seja, mesmo que seja uma baratinha, para poder vir e conseguir um visto de estudante e estar aqui como estudante, que vai ser mais fácil para vocês. Assim, os trâmites todos. Eu não tive perturbação nenhuma para conseguir meu visto, sabe? A minha escola que foi lá e fez tudo. Imagina o trabalho que seria aí na imigração, sabe? Então, com certeza é mais fácil vir com visto de estudante. Se você quiser saber mais sobre qual é a minha escola, sobre quais são os valores da minha escola, o que eu aprendo, quanto tempo demora para me formar lá, como é que são as minhas aulas, deixa nos comentários que a gente faz um outro vídeo sobre isso. O vídeo de hoje é mais falando sobre imigração, passagem, essas coisas. E falando de passagem, como é que foi para comprar a nossa passagem? Será que o consulado pagou a minha passagem de cônjuge ou não? Não, bom, primeiro a minha passagem, quem paga é o Ministério da Educação, né, do Japão, o governo japonês, que a bolsa compreende a passagem de ida e volta, né, a bolsa mensal, né, o valor mensal que é depositado na minha conta aqui no Japão, e os custos escolares, né, matrícula, taxa, mensalidade, etc. Então, minha passagem foi comprada pelo governo e a gente recebeu os dados da passagem mais ou menos 1 mês antes da partida. E a Diana Clara não estava comprada ainda porque a gente estava esperando para saber o voo, a data, etc. para comprar uma passagem para ela no mesmo voo. Isso. Na verdade, assim, a gente tem muito a agradecer ao Consulado do Rio de Janeiro, porque eles foram, assim, muito gentis com a gente em todas as etapas. Inclusive, depois que você é aprovado, lá no Rio de Janeiro tem alguns encontros, né? Você vai lá e aí tem ex-bolsistas para dar uma orientação de como é que é a vida no Japão, essas coisas. Inclusive, a gente teve um almoço na casa do cônsul do Rio de Janeiro lá, com sushi, com um monte de coisa, para receber os bolsistas e os ex-bolsistas. Então a gente foi muito bem amparado e como eles sabiam que eu ia junto, eles me convidaram para esses eventos. Eu achei assim de uma gentileza gigantesca, porque realmente é importante, né? Eu também tô vindo pro Japão, eu também preciso saber como é a vida no Japão. Então foi muito, muito, muito legal mesmo, a gente se sentiu muito acolhido. A pessoa responsável no consulado pela compra das passagens, inclusive perguntou qual o país que a gente queria fazer escala. Isso já ajudou muito, porque assim, se a gente vai fazer escala nos Estados Unidos, a gente tem uma certa quantidade de empresas que a gente já sabe que faz esse tipo de escala. Se vai fazer na Europa, a gente já sabe quais são as empresas. Se a gente vai fazer em Dubai, só tem uma, que é Emirates. Então a gente deu uma pesquisada nos preços das passagens, porque como a gente ia ter que comprar a minha passagem, a gente queria comprar o mais barato, né? E a gente não queria ir para os Estados Unidos de jeito nenhum, porque se vocês não sabem, quando você para nos Estados Unidos, você precisa ter um visto de trânsito. E esse visto de trânsito é tão trabalhoso quanto um visto normal e tão caro quanto um visto normal. Então a gente não queria ter esse trabalho. Então, Estados Unidos a gente já não queria fazer escala, e a gente estava morrendo de medo de precisar ir para os Estados Unidos. E quando ela perguntou isso, foi um alívio. Europa estava uma fortuna, Lufthansa estava R$10.000 a passagem. Então a gente também não queria Europa, e aí ficou Dubai, então a gente já sabia que ia pelo Emirates, né? Então a gente ficou olhando, monitorando os dias, eles perguntaram qual era também os dias que a gente queria chegar no Japão, então isso já deu uma ajudada. Então assim, foi bem legal, porque a gente conseguiu se programar para comprar o mesmo voo e sentar um do lado do outro nos dois trechos, então foi muito tranquilo. Então com a ajuda do consulado a gente conseguiu fazer isso. É todo consulado que vai fazer isso? Não. O consulado do Rio de Janeiro vai fazer isso todos os anos? Talvez também não faça, entendeu? Então foi uma especificidade desse ano, não é uma coisa que eu acho que vocês deveriam cobrar que o consulado faça, inclusive, acho que é até um pouco antiético fazer isso, é a nossa experiência, foi o que aconteceu com a gente.
Pode ser que outros anos não aconteçam, inclusive porque pode mudar a empresa que emite passagem, pode mudar a pessoa que cuida disso no consulado, enfim. Mas com a gente deu certo e foi muito legal, e a gente é muito, muito, muito grato mesmo ao consulado do Rio de Janeiro por isso. A gente emitiu as passagens assim 1 mês antes da viagem e graças a Deus conseguiu pagar um preço mais ou menos justo assim, e conseguiu ir junto. E depois da emissão da passagem foi basicamente preparar as malas, né? Preparar as malas e vir para o Japão. Então é isso, acho que aqui acaba essa segunda etapa de como é que eu consegui ir, de como é que foi a passagem. E eu acho que fica para um próximo vídeo. Não vai ser continuação desse vídeo, mas depois a gente vai dizer um pouquinho de como é que foi a adaptação aqui. Como é que quando ele chegou na universidade, como é que foi a aceitação do professor, como é que foram as aulas. Então isso fica um pouquinho mais pra frente, mas vai ter vídeo sobre isso também. Espero que vocês tenham gostado. Sei que a gente falou muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ela falou. Você falou pra caramba. Tô brincando. Falou, ele falou. Então é isso, pessoal. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.